da saúde. A gente vai fazer umas perguntas para a senhora, para conhecer um pouco da trajetória da senhora como enfermeira, como professora de enfermagem, tá bom? Então vamos começar. Pode começar perguntando? Onde quando a senhora se formou? No ensino médio eu terminei aqui, né? Não pude terminar aqui, eu fui embora para Teresina. Na minha época não tinha aqui chamado científico. Primeiro e segundo, primeiro não sei se para vocês era nono, 10º e 11º, que é o científico que a gente chamava. Aí eu tive que ir para Teresina. Aí eu passei na universidade em Recife, na FUNESO. Universidade que fica em Olinda, né, em Recife. Eu morava ficava em Olinda, aliás, e eu morava em Recife. E aí lá na universidade, naquela época era bem difícil, porque a universidade eu tive que sair daqui para ir para outro estado, sem conhecer ninguém. Então realmente eu sofri muita dificuldade com relação à distância da família, morar sozinha numa república com outras colegas. Eu tive sorte que eu não tive que dividir com homens, só com mulheres, né? Mais 4 colegas, era uma república, 5, né? E a gente, cada uma fazia um curso numa universidade diferente, né? E aí a gente se formou, eu me formei lá em Recife, em Olinda, aliás, né, no Pernambuco, na Universidade FUNESO, que é a Fundação das Universidades Superiores da FUNESO, né? Unesp, hoje é Unesp, União das Universidades. E aí foi um período bom, sabe? Foi um período que eu podia ter aproveitado mais se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, mais madura, né? Eu era jovem como vocês, bem novinha, e eu tinha pouca maturidade. Eu era verdinha da cor da calça dela, bem verdinha, né? Inocente, aquela inocência do interior, né? De quem saiu de uma capital também interiorana, como era Teresina, porque na minha época Teresina não é tão grande como é hoje, né? Então foi uma experiência diferente. Não vou dizer que foi ruim, porque eu aprendi muito, né? Aprendi coisas do curso, coisas fora do curso, né? Porque quando você vive só, sem parentes, nem numa cidade distante da sua, você tem que amadurecer. Então tinha muitas decisões que eu tinha que tomar na hora e eu não podia e nem tinha tempo para consultar meus pais, né? Desde minha alimentação até alguma decisão maior, né? Às vezes não dava para entrar em contato. Naquela época não tinha celular, não tinha internet que era tão fácil, né? O negócio lá era telefone, a gente usava até telefone mesmo, orelhão. Vocês nem usam mais orelhão, né? Hoje em dia. Professora, Eu me formei em 99, então contem aí. Acho que já tem uns 24, né? 25 anos de formada, né? Então já tem uma bela estrada aí. Professora, por que a senhora escolheu essa profissão? Na época que eu fiz vestibular, era diferente de vocês. Vocês têm mais oportunidade hoje em dia de passar, porque vocês têm um vestibular unificado, que é o Enem, né? Vocês podem ver a pontuação de vocês e jogar, né, para as universidades onde vocês podem, que aquele corte, né, o ponto de corte pode dar para a pontuação de vocês. Na minha época, não. Na minha época, a gente fazia vestibular mesmo, não era unificado. A gente fazia nos lugares onde os pais da gente tinham condição de pagar o vestibular, né, o valor do vestibular, R$100, que é o Enem, hoje em dia é R$100, né, também. A cota, pagar 100, 150, e a gente só tinha aquele lugar. Se a nota da gente não desse para lá, tinha que fazer outro ano de novo. Vocês não, vocês têm essa possibilidade de jogar nota, né, para uma outra universidade. A outra diferença também é que no tempo da gente não tinha universidades no interior, só tinha universidade nas capitais. Então, se eu quisesse fazer faculdade, universidade, eu tinha que ir para as capitais do Brasil. E as capitais mais próximas do Piauí eram Recife, Fortaleza, né, Ceará, Recife no Pernambuco e Teresina no Piauí. Só que, como as universidades só eram nas capitais, as vagas ainda eram menores
menor quantidade do que é hoje. Então só passava quem praticamente fechasse as provas do vestibular, né? Mas eu sempre quis fazer um curso na área de saúde, sempre. Engraçado, eu nunca quis fazer medicina, né? Eu sempre quis fazer assim, odontologia, ou enfermagem, né? Ou psicologia. E quando eu fui fazer na universidade, nessa que eu fiz especificamente, só tinha, né, da área de saúde e enfermagem. E aí eu fiz na época para lá e fiz para a universidade, a Universidade do Pernambuco, né, a UP. Eu fiz para odontologia, né? E aí na nossa época tinha um tal de um peneirão, primeira e segunda etapa. Você não tem peneirão, né? A gente tinha um peneirão primeiro e o segundo. Era mais difícil ainda. Eram 2 etapas. E aí eu passei na de Olinda e não passei na Universidade Estadual, né, do Pernambuco, que é a UPE. E aí papai perguntou para mim se eu queria experimentar, fazer pelo menos o primeiro ano, para saber se realmente eu gosto, né, da enfermagem, porque eu não tinha bem um curso assim predileto. Eu queria fazer algo na saúde, mas não tinha uma coisa predileta, né? E aí eu fui, fiz o primeiro semestre, fiquei louca pelo curso, principalmente a história de Florence, me deixou louca, a história de enfermagem. Eu sou muito louca por história, eu sempre gostei de história. E quando eu estudei a história da enfermagem, como ela se construiu ao longo da humanidade, e com a história de Florence, eu fiquei super orgulhosa de no futuro ser uma enfermeira com essa história passada de Florence, né? Eu me espelhei nela, principalmente, né, como enfermeira, como pioneira que ela foi. E aí eu fiz o segundo semestre, fiquei louca. Aí eu disse, não, papai, eu me encontrei, vou continuar o curso. Tem certeza? Eu disse, tenho. E assim foi. Na minha época foram 4 anos e meio. Vocês hoje são 5 anos, né? Na minha época era 4 anos e meio. Em que área você trabalha atualmente? Teria alguma outra opção? Se eu não fosse enfermeira, né? Qual a área que eu gostasse de trabalhar? Na época que eu terminei o curso, né? Eu trabalhei 7 anos como enfermeira, né? E aí foi muito bom, sabe? Eu gostei muito de trabalhar com os colegas, principalmente com os mais velhos, porque os mais velhos, eles têm vícios, mas eles também têm muita coisa a nos ensinar por conta da experiência que eles têm. Então eu sempre tentava ver o lado positivo da experiência com eles, né? Não o lado negativo da teimosia, dos vícios, nem nada, porque os vícios estão muito atrelados ao cansaço, né? E hoje em dia eu trabalho como professora, né? Eu realmente deixei a enfermagem porque eu resolvi em um dado momento da minha vida que eu queria ser dedicada exclusivamente ao ensino, à pesquisa e extensão com os meus alunos em prol da Universidade Estadual do Piauí, que na época, né, quando eu fui estudar fora para fazer mestrado e doutorado, eu vi que o meu curso era muito carente de pesquisa e de extensão, né? E também vi que a enfermagem, né, vocês têm uma pergunta mais na frente, né, que vão perguntar sobre a questão dos desafios da profissão. Um dos desafios da profissão é a desvalorização, né? Então eu me sentia desvalorizada e aí eu resolvi realmente aí também, com isso, decidir ficar DE na UESP, entendeu? E aí é como eu digo para os meus alunos, toda vez que meus alunos me presenteiam com algo ou me dizem uma palavra de elogio, me deixa realmente muito orgulhosa, eu não fico envaidecida. Eu fico orgulhosa porque no passado eu tenho certeza, quando eles falam isso, que eu tomei uma boa decisão, né, de deixar a assistência e ficar só na docência, né? Mas em termos de profissão, se eu fosse fazer uma outra profissão hoje, tem várias profissões que eu acho lindas. Eu acho linda toda a profissão, porque eu valorizo todo o trabalho, todo o esforço que é feito com amor, né? Desde alguém que pega um sapato, um simples sapateiro, a pessoa mais top como é o presidente do Brasil, entendeu? Ou o Papa,
entendeu? O ofício dessa pessoa, que é feito com amor, me deixa assim realmente muito envaidecida, com vontade de fazer aquela profissão, né? De ser uma profissional, né? Então, hoje em dia eu tinha vontade de fazer antropologia, eu já tinha vontade de fazer medicina há 2 anos atrás. Eu hoje, na verdade, por conta do meu cansaço, né? Porque eu já sou uma senhora de 51 anos, estou caminhando para a idade idosa, né? Daqui a uns 9 anos eu estou com 60, né? Então, eu realmente, eu acho que esses sonhos eu vou deixar para o meu sobrinho, né? Se futuramente eu vier adotar algum filho, alguma criança, deixar para o meu filho, né? Se eu vier adotar, ou então para os meus alunos, né? Isso que são também, de certa forma, minhas crias, porque bebem do que eu dou em sala de aula, né? Isso também, de educação, são meus pupilos, né? Então, eu deixo para eles. E hoje, o que eu mais quero hoje é fazer um pós-doutorado para melhorar a minha questão do meu conhecimento, para me ficar mais segura na hora das orientações, nas horas dos projetos, nas horas da escritura dos artigos, dar aulas para meus alunos, para me ficar mais segura e eles se sentirem também perto de uma pessoa que tem algo que eles ainda não têm, mas que podem ter, né, no futuro, basta trilhar, viu? A única diferença de mim para vocês é que eu sou mais velha, então já fiz mais curso, tenho mais experiência. Vocês estão começando, mas vocês podem me superar, e é o que eu desejo. É o meu desejo realmente, é que vocês ultrapassem a mim. Como foi a sua formação? Fale um pouco sobre ela, a formação da senhora no decorrer. Eu estudei em colégio, primeiro meu colégio, jardim, essas coisas, né? Foi em escola pública. Aí eu fiz alfabetização em escola pública e aí depois eu passei para a escola que hoje aqui na cidade é o Monsenhor Hipólito, Instituto Monsenhor Hipólito. Então, no Instituto Monsenhor Hipólito, eu fiquei reprovada na alfabetização. Eu tive que repetir a minha alfabetização, né? E aí eu segui em frente, não reprovei mais de jeito nenhum, né? Foi um tempo maravilhoso, né? Hoje eu tenho amigos até hoje dessa época, né? Alguns já se foram, infelizmente morreram muito jovens, né? A gente não sabe o futuro das pessoas, a gente não quer, né? Mas cada um tem o seu destino e Deus é quem sabe, né? Então, assim, mas hoje eu tenho contato com alguns ainda, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente já tentou se reunir várias vezes para fazer um encontro depois de 30 anos de formado no ensino médio completo, né? Mas a gente nunca conseguiu, porque a maioria tem alguns que moram em Fortaleza, outros moram... tinha uma colega que morava até na Itália, mas já voltou, está no Brasil hoje em dia. A gente não conseguia por conta desses, né? Desses contratempos, né? Até hoje a gente não conseguiu marcar, mas a gente tem vontade, né? Tenta, um dia quem sabe a gente se encontra novamente, mas foi muito bom. Meus professores do Colégio das Irmãs eram excelentes. O que eu sou hoje eu devo a eles também, né? Não só os meus professores de graduação, mas eles também que construíram todo esse alicerce, né? As freiras, né? Tive contato com alguns padres também, menos, mas mais com freiras, né? Então elas tiveram essa grande contribuição também na minha formação, que algumas também eram minhas professoras, né? Algumas coisas também eu tive que me desgarrar um pouco, porque um colégio de freira é um colégio muito atrelado à religiosidade, né? Hoje eu sou uma pessoa católica, não praticante, né? Eu sou uma pessoa espiritualizada muito mais do que católica, né? Porque tem algumas coisas que a Igreja Católica não me responde, né? Mas eu ainda me considero uma pessoa católica, né? A religião católica, mas não praticante. E algumas coisas que o catolicismo prega, digamos assim, que eu debato e que eu não consigo entender, né? O porquê. Eu tenho outra visão diferente. Foi muito boa, no geral. Tenho boas recordações. Quais são as suas inspirações para seguir nesse caminho? A senhora falou um pouco sobre a Florence, né? Mas para continuar o curso, uma professora, alguém social? Olha,
minha inspiração, primeiro, eu tive sempre meus pais, né? Meus pais sempre nunca me cobraram que eu casasse e nem que eu tivesse filhos. Até hoje minha mãe nunca me cobrou, nem meu pai. O que sempre escutei desde criança, desde que eu era adolescente, era que eu estudasse, né, que eu valorizasse a educação que meu pai e minha mãe estavam me dando, essa oportunidade, tendo dinheiro para isso, né, para me dar. Eu estudava na melhor escola da cidade, na época, né. Depois eu fui estudar em Teresina, ou seja, um esforço muito grande, meus pais colocaram em Teresina, uma capital cara, né, para eles que moravam no interior, que não era uma família rica, porque minha família não é rica, minha família não é influente politicamente, minha família também não é cheia de doutores, e doutores, médicos, advogados, não existe, né? Eu sou uma das primeiras doutoras da minha família. Eu acho que como eu só tenho mais 2 pessoas que têm doutorado na minha família. O restante nem graduação, mal graduação tem. Então meu pai me cobrava muito, porque meu pai ele não fez nem 4ª série do primário completa. Minha mãe foi normalista. Então eles sempre diziam: minha filha, estude, valorize a educação que a gente pode lhe dar, fique emancipada financeiramente, né? Porque aí se você encontrar depois de tudo isso, encontrar alguém responsável, que seja tranquilo, né? Que possa atender suas necessidades, seus sonhos, você pode se casar, ter filhos. Mas se não, você fique sozinha também. Então, papai e mamãe nunca me cobraram isso. Mais que eles me cobram mesmo é responsabilidade, trabalho e emancipação, independência. Professora, quais foram os pontos positivos e quais foram os pontos negativos? E também as principais dificuldades que a senhora encontrou aí ao longo do caminho? Ai, meu Deus, já te encontrei tanta dificuldade nessa vida. Eu vou contar alguns para vocês que me marcaram muito. Quando eu fui para Recife, eu senti a dificuldade, a falta da família, muito falta da minha mãe, muito falta do meu pai. Eu me sentia cheia de gente, às vezes, perto de mim, mas sozinha, sabe? Porque por mais que eu falasse, eles nunca conseguiam me entender, porque muitos dos meus amigos do Recife, eles nasceram e se criaram numa capital. Então, eles não conseguiam entender o pensamento de uma pessoa que vinha do interior do Piauí, que ainda hoje é considerada um dos estados mais pobres da federação, né? Então, eu vim de uma escola religiosa, né? Então, quando eu cheguei no Recife, eu vi um mundo totalmente ao contrário, ao inverso do que eu estudei no Colégio das Irmãs. Era tudo certinho, missa, tinha a capela, tinha a bibliotecazinha, tinha tudo recreio, tudo bonitinho, organizado, as fardinhas. Então eu senti essa diferença muito grande. Não tinha gente assim muito louca. Encontrei gente rastafari, cheira cola na rua, tinha muito medo de assalto, né? Então eu tinha muito medo porque eu morei em Recife e lá já era muito violento por conta da cola, do cheira cola, né? Lá continua ainda um índice muito alto, você tem que andar pé rapado, né? No meio da rua, chinela, arrastando mesmo, a blusa solta, um dia bem ensurrado, não pode atender celular, tem que levar só passagem, dinheiro no bolso, um cartão, uma coisa assim, porque você não pode chamar muita atenção, né? Então, era uma cidade violenta, que hoje ainda está mais, né? E um inchaço urbano muito grande hoje lá, mais do que na minha época. Quando eu vim para cá, eu senti a dificuldade de arranjar meu primeiro emprego, porque não tinha concurso. E ainda aquela história do indica, né? Indicação política. E eu sofri muito com essas indicações políticas, justamente pelo que eu disse para vocês. A minha família não é de Picos, a minha família é de Teresina, né? E é de Campo Maior, originalmente de Campo Maior, né? Meus avós foram morar lá, tanto paternos como maternos. Então, a minha história não é Picos. Então, eu sempre fui considerada como forasteira,
né, forasteiros, a minha família. E a minha família, ela não tem muita influência política, porque não tem muito político na minha família, não tem muitos advogados, médicos, né, como eu disse para vocês, enfermeiros, não tem. Então, minha família não é influente politicamente em Picos. Então, eu só consegui meu primeiro emprego porque eu morava ao lado do prefeito. Aí eu fui com a cara de pau mesmo falar com ele, né, e meu pai também, para me pedir um emprego. Mas era aquele voto de cabresto, né? Era aquele emprego de cabresto. Se eu não votasse nele, eu perdia meu emprego, como realmente eu perdi uma vez. Né? Eu fui demitida da Secretaria Municipal de Picos porque disseram que eu não votei nele. E aí eu fui demitida por isso. Ele disse que não, quando eu fui falar com ele. Disse que eu fui precipitada. Mas a gente sabe que não é isso, né? Fora também outras dificuldades com alguns colegas também de enfermagem. Porque quando eu cheguei, começaram a chegar muitas colegas enfermeiras, muitas. E aí as colegas começaram a ficar mais divididas e menos coesas, né? Entendeu? A gente não tinha uma unidade mais, gente. Eu tinha uma unidade com mais 3 colegas, né? E as antigas da cidade, Conceição Portela, Zé Neuma, Glória Sandres, não é isso? Corrinha Luz, Jesus Moura. Então eu tinha algum bom entendimento, Pacheco, entendimento com algumas das antigas. As novas eu não era muito próximo, porque tinha aquela questão da desavença, não é? Uma queria ser mais do que a outra, uma queria ser bem mais do que a outra, atender melhor os pacientes no hospital. E aí aqueles cochichos pelos corredores do hospital, aqueles cochichos nas secretarias de saúde, né? Falando que você deixava trabalho para outra fazer e não cumpria com todas as suas obrigações. Aqueles burburinhos chatos, né? Fora também que muitas dificuldades com relação ao trabalho, né? A desvalorização. Né? Ganhava muito mal, trabalhava feito burro de carga e ganhava péssimo. E hoje em dia continua péssimo, do mesmo jeito. Né? Vocês estão aí, a enfermagem está brigando, lutando. Essa palavra é bem complicada de falar, brigando, né? Está lutando por um piso salarial decente, né? E eu ainda acho pouco. Porque um médico só vai no leito e acompanha. A gente fica todo o tempo com ele. E a gente não ganha a metade do que de um plantão médico. O enfermeiro ganha 200, pode-se dizer, e um médico ganha 1.000 por um plantão. E a gente ganha R$200 por um plantão. Isso é honesto? Isso é justo? Não é justo. É isso que eu digo. Que a gente, como eu disse, eles acompanham. A gente acompanha o tempo todo. Eles só fazem visitas médicas, evoluções, né? E vão tal. E a gente fica nessas visitas, nessas evoluções e ainda acompanha eles na ausência médica, né? Então eu sinto uma desvalorização. Acho que talvez por isso nós somos chamadas até hoje ainda de piniqueira de médico, como se a gente estivesse adulando os médicos, né, que atendem os pacientes que a gente atende, né? Então eu acho isso péssimo, né? E as pessoas não conseguem perceber que hoje em dia saúde não se faz só com um médico. Saúde se faz com uma equipe interdisciplinar inteira. Porque se o médico está lá, mas se não tem enfermeira, quebra as mãos dele. Se um paciente precisa de um psicólogo, vai quebrar as mãos dele também. Porque ele não tem conhecimento suficiente para atender todas as áreas que um paciente precisa. Então eu sinto essa desvalorização da comunidade geral. Elas ainda acham que o médico é o que mais sabe, é o mais sabido da equipe médica. Desvalorizam os outros profissionais da equipe de saúde. Você se sente realizada profissionalmente? Hoje sim. Hoje, depois que eu tomei a decisão de ficar na docência, eu me sinto muito valorizada. Muito. Bastante, viu? Porque quando eu era só enfermeira, eu não me sentia valorizada, como eu já disse para vocês. Eu percebia essa desvalorização da gente como enfermeiro,
né? Porque eu, além de fazer, eu falava, mas além de fazer, eu fazia, né? Mas eu não conseguia provar que eu era boa, entendeu? Eu não era boa, eu não era suficiente. Sempre era o médico que era suficiente, né? Eu não, entendeu? Eu fui até destratada, às vezes, por um motorista da Secretaria de Saúde de Picos. Eu ia atender mulheres, fazer meu pré-natal, e o médico não ia nesse dia, só eu ia fazer o atendimento pré-natal de baixo risco. E o motorista virou para mim e disse assim: o que tu vai fazer lá na comunidade? Eu disse: vou fazer pré-natal de baixo risco. Aí ele disse: você é um médico? Aí eu disse: sim. Você acha que a equipe de saúde é só médico? Ah, pois eu não vou não. Aí eu disse: você vai, porque eu tenho pré-natal agendado e é no interior, e elas estão lá me esperando. Mas quando eu cheguei, eu fui na coordenação de PSF e denunciei o motorista. Eu não denunciei, não foi por uma questão de ser piniqueira, nem ser barraqueira, nem ser fofoqueira, mas porque ele não estava deixando eu fazer o meu serviço direito, entendeu? E eu era paga para fazer isso, com dinheiro público, porque eu era contratada, não era concursada pelo município, mas o dinheiro que vai para a Secretaria de Saúde é do povo piauiense, e o povo piauiense pagava meu salário, e ele estava atrapalhando no meu serviço. Ele queria dizer o que eu podia ou não fazer. Quem era ele para dizer isso? Ele não sabe nem o que eu fiz, não sabe nem o que estudei, não sabe nem o que eu passei para me formar. Fiquei com raiva nesse dia e falei tudo para a coordenadora, e ela disse: não, Janela. Pronto, na semana seguinte eu não vi ele mais em lugar nenhum, porque a secretária de saúde, ela me conhecia, ela sabia que eu não era uma pessoa de picuinha e nem fofoqueira. Pelo menos isso eu tenho esse perfil assim. Aqui em Picos pode perguntar, todo mundo vai dizer. Eu não sou pessoa muito minha. Quando dá para mim fazer isso é porque o negócio foi punch. O que mais te chamou a atenção em relação à profissão de enfermagem nesse período em que atuou nessa área? O que mais me impressionava, sabe o que era, gente? É que eu via milagre o tempo inteiro. O tempo inteiro. Milagres grandes e milagres pequenos. Olha, semana atrasada, eu vi no Instagram a foto de uma mãe e uma filha. Elas entraram no regional no dia que eu estava de plantão. Ela estava tendo uma eclâmpsia. Ela saiu do hospital com a filha dela nos braços. E eu olhei assim, eu digo: meu Deus, que milagre grande. Ela chegou no hospital convulsionando. Ela não conseguia nem olhar para a luz, porque a luz ela estimula, né, as convulsões. A pessoa que tem eclâmpsia, ela fica agitada, né? Então a gente podia ter perdido essa mulher, entendeu? E a criança já tinha nascido, mas a gente podia ter perdido a mãe e ficado só a criança órfã de mãe, né? E essa menina, eu vi as fotos, hoje ela faz medicina na Universidade Federal do Piauí daqui. E eu fiquei super alegre, porque no dia que eu estava de plantão, ela entrou. Aí outros plantões, e no dia que ela foi embora, eu estava de plantão. Ela me conhece, entendeu? Eu conheço a filha dela. E eu fiquei: meu Deus do céu, milagre enorme. E milagres menores, milagres pequenos, como por exemplo, um bebezinho entrar com uma febrezinha, e aí a gente fazer uma medicação, ele ficar internado uma noite, no outro dia já ter alta, entendeu? Vi às vezes pessoas tomar, por exemplo, um funcionário levar um choque no hospital, cair e não morrer, tomou um choque enorme, não morreu um funcionário no hospital. Eu também, milagres pequenos, por exemplo, eu ir de ambulância, né, para atender numa comunidade no interior, um pneu careca e sem freio, eu chegar e voltar viva, que eu poderia ter morrido, né? Então, assim, foi uma das coisas também que me deixaram, me fizeram sair da assistência de enfermagem, foi a falta de segurança e desvalorização para o trabalho, o meu trabalho. Eu ia em carros péssimos, em péssimas condições. Então, assim, eu vi muitos milagres, né? Eu vi milagres, assim, tipo assim, aquelas questões que são bem éticas, entre a vida e a morte.
De repente estou conversando com alguém que está estável, aí de repente ela morre. Uma outra situação muito complicada que eu vivenciei no hospital foi uma adolescente de 10 anos, grávida do pai biológico, né? Ali foi muito terrível para mim, porque a avó não queria e a mãe também não queria a criança. E aí eu tive que chamar assistente social para a criança ir para adoção, né? Conselho tutelar e tal. Então, assim, são várias situações que eu já passei, de milagres, né? E de dificuldades também, de existenciais, né? Difíceis. Até que eu também precisava até que chegar em casa, né? E repensar nas coisas. E lá eu ter que prestar uma assistência, digamos assim, despreconceituosa, né? Despreconceituosa. Então, entender que aquela menina foi estuprada, que ela tinha o direito de dizer que não queria o filho e a mãe, né? Que o próprio companheiro, né, abusou da sua filha e da filha dele, né? Então, assim, situações assim bem de mazelas sociais, né? Que a gente realmente não sabe nem se chama essa pessoa de humana, se chama de desumano, né? Eu entendo que ele é humano, mas ele está muito doente, né? Precisa de alguma ajuda. Então, a enfermagem ela dessa parte bonita, mas ela também tem os seus problemas, né? O que a senhora acha que são as principais dificuldades para a gente continuar na carreira e para a gente terminar o curso aqui, por exemplo? Para terminar a carreira, né? Para fazer o curso, você precisa. Hoje eu sinto que nós precisamos de mais universidades. Não, eu sinto que nós precisamos ter mais salas de aulas construídas, mais vagas nas universidades, mas também mais concursos para professores também ministrar aula para vocês, para que se formem novos e mais profissionais. Mas não basta só isso, basta também corrigir os problemas que existem no sistema de saúde, que está muito atrelado à política e ao subfinanciamento do sistema de saúde, que é justamente o que vai prejudicar na questão dos concursos, né, para os novos que vão chegando, os novos enfermeiros formados, para que os velhos, os que já estão cansados, poderem se aposentar e entrar os novos, não é isso? Porque aí os novos não vão ficar desempregados, né? Tem que haver concurso. E há também para os novos entrarem no trabalho, diferente de mim, né? Que eu entrei num serviço sendo obrigada a ser cabo eleitoral de um prefeito, né? E ser sempre uma pessoa votando de forma cabrista, né? Voto de cabrista naquele pessoa, no candidato que ele indicasse. Então eu acho que deveria haver mais concurso para que vocês ficassem mais livres disso, né? E também mais vagas nas universidades. Até para quê? Para que as pessoas não impliquem com as cotas, né? Porque hoje em dia as pessoas dizem que as cotas atrapalham os filhos de outras pessoas a se formarem. E eu acho que isso não é verdade. Eu acho que as cotas devem permanecer, porque nós temos desigualdades sociais de renda muito alta no nosso país, né? Mas o que eu acho é que os políticos precisam é o quê? Construir novas salas de aula, fazer novos concursos e estruturar melhor nossas instituições, nossas universidades. Melhorar a biblioteca, principalmente, nossos laboratórios. É isso? Porque a gente vai sair com mais conhecimento, sem ser só o básico, né? E aí eu acho que isso vai acabar quando eles fizerem isso. Eles vivem dizendo que não tem dinheiro, mas tem. Porque só eu pago mais de 40 mil reais de imposto de renda anual. Só eu. Imagina o resto do nosso estado, dos funcionários públicos. E eu pago imposto 3 vezes, porque eu pago imposto mensal, que é descontado no meu contra-cheque mensalmente. Eu pago imposto anual, que é quando eu faço a declaração de imposto de renda. E eu ainda pago imposto quando eu compro um celular, quando eu compro uma caneta, quando eu compro um birilo pro meu cabelo, né? Um enfeite pro meu cabelo. Quando eu compro um envelope desse, né? Então, eu pago imposto 3 vezes. Tem dinheiro. O problema é que há desvio de verba pública, há muita corrupção no nosso país e há muito também má utilização do recurso público, né? Má administração do dinheiro público.
tá? Porque o dinheiro não é do governo do estado. O dinheiro do governo do estado do Piauí não é dele, é do povo piauiense. Ele, no momento, está administrando. E ele, como um bom administrador, funcionário público, que deve dar exemplo, que ele é o principal funcionário público do estado, que ele é o governador, né? E sua equipe, assessoria, deve administrar bem esse recurso. Então, ele deve administrar em prol de quê? Das reais necessidades do povo piauiense, assim como é do povo pernambucano, cearense, né? Rio-grandense, sarapolitano, São Paulino, né? São Paulo, e aí vai, de outras federações. Professora, agora eu quero que a senhora relate um pouco sobre a sua experiência como professora universitária na área da saúde. Eu gosto demais, meu Deus, eu gosto demais da aula, sabe? Eu acho que eu nasci para dar aula, né? Eu gosto demais de dar aula, é tanto que eu dou aula. Eu não sou uma pessoa, eu tenho um estilo de dar aula diferente de alguns colegas. Tem alguns colegas que decoram um script e quando perde às vezes o script daquela, até uma vírgula, uma parada, já se perdem completamente, né, no script. Eu não tenho um script, eu preparo minha aula, mando os slides para meus alunos, apresento aqui, depois envio na plataforma do Google, no Google Classroom, né? Mas assim, os meus alunos sentem que eu vou falando, eu vou explicando, eles param, eles perguntam, eu falo, eu explico. Quando eu não sei, eu respondo na próxima aula, mas eu adoro realmente a sala de aula, eu gosto muito da sala de aula, né? Eu gosto muito da sala de aula quando a sala de aula também não é empática, não é apática. Gosto quando a sala participa. E tem muitos alunos que ficam tudo lá atrás na sala, ai meu Deus, eu queria tanto que eles chegassem mais, que participassem mais, conversassem, dessem opiniões, ou dessem assim, exemplos do que estavam vivendo, ou do que vivenciaram de acordo com o que eu estou dando, ministrando, porque aí a aula fica mais... Quando a gente vê, o tempo já passou, né? E fica didático, o tempo já passou, e a gente... Nossa, a aula já passou, foi tão boa, né? Mas eu adoro, viu? Gosto muito, a minha decisão, eu acho que eu até hoje acho que eu não tomei a decisão errada, tomei a decisão certa. Como você avalia a formação do enfermeiro? A formação do enfermeiro está muito difícil hoje em dia, por quê? Porque a enfermagem hoje em dia, ela está cada dia mais, com um currículo muito mais reduzido, e a gente sabe que a enfermagem, ela tem que ter muita prática, né? Nós temos que ter muita prática, e a gente tem um outro desafio, que é o ensino online, né? E o ensino online não cabe para enfermeiro. Não dá para ser enfermeiro online. Não dá, né? Quando vocês começarem a estagiar, vocês vão ver isso. Vocês vão ver o tanto que vocês vão aprender no estágio. Porque vocês aprendem uma coisa no livro, né? E muitas coisas vocês vão ter que adaptar para a realidade. Por conta de quê? Da interferência política no nosso sistema de saúde e do subfinanciamento do SUS no sistema de saúde. Entendeu? Então, muitas vezes vocês vão chegar, às vezes, tem pouca luva, não tem muito esparadrapo, não tem muita gaze. E agora o que a gente vai fazer? Né? Então, muitas coisas vocês vão aprender direitinho. E aí vocês vão para a comunidade, que é o hospital e a atenção básica, e vão ver outras coisas diferentes, entendeu? E aí vocês vão ter que unir os dois lados e tentar fazer da forma mais ética e justa possível e ascética, que não adoeça mais ou prejudique quem? Seus pacientes, tá bom? E nem vocês, porque vocês também, como cuidadores, precisam estar bem de saúde, principalmente mentalmente, né? Como você vê e avalia o curso de formação de enfermeiro na universidade em que você se formou? Nosso curso, como eu disse para vocês, nosso curso ele tinha uma deficiência muito grande com relação à pesquisa e extensão, né? O nosso foco maior sempre foi, no começo,
enfermeira assistencialista, sabe? Sempre foi forte. É tanto que nossos alunos sempre passavam em concurso público, sempre. E eles são sempre muito bons na prática da assistência, sabe? Mas quando ia para a pesquisa, eles não tinham muito conhecimento. Por quê? Porque os professores ainda não tinham nem mestrado nem doutorado, né? Diferente da Universidade Federal aqui, diferente. Eles já tinham esse gargalo do aluno assistencialista. Não era tão forte, era mais forte em outras coisas, né? É tanto que aqui, se vocês forem, vocês vão ver muita gente da enfermagem assistencialista que é da UESP. No hospital, na atenção básica, vocês vão ver muita gente. Vão ver muita mesmo, né? Alguns da Federal, mas muita gente da UESP, muita gente, né? E aí a gente, hoje em dia, eu já não sinto que a gente já melhorou muito. Por quê? Depois que eu fui a primeira professora do curso a sair para fazer mestrado, e a primeira da cidade, primeira enfermeira da cidade a sair para fazer mestrado, foi a pioneira, né? Aí as outras colegas ficaram aguçadas e foram atrás, né, dos seus mestrados. E aí eu fui fazer mestrado no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, doutorado depois, né, que eu consegui emendar um com o outro, porque na época a universidade tinha poucos, não tinha ainda professores mestres nem doutores, com quantidade suficiente, e a universidade me liberou, né, para emendar um com o outro. E aí quando eu cheguei aqui, eu fui a primeira enfermeira com doutorado, né, eu cheguei aqui com doutorado, Gerdanita estava fazendo doutorado, né, fui a primeira. E aí depois as outras se qualificaram, graças a Deus, ela terminou o doutorado dela, aí depois teve Leilane que fez o mestrado, aí depois já foi Socorro, Adriana, sabe, mestrado, então várias colegas fizeram, Marilusca, Laís, sabe, aí hoje em dia a gente tem uma boa quantidade de professoras já doutoras até, né, tem Beirinha que está fazendo, está afastada, a professora Juliana, que vocês tiveram pouco contato, né? Ela acabou de terminar o doutorado dela, né? Tem a professora que ela nem é efetiva, ela é temporária, que é a irmã da Daniele, a irmã da Juliana, Daniele. Ela é doutora também, já fez doutorado. Ou seja, nós já temos profissionais enfermeiros aqui que não trabalham na UESP, que já são formados, têm até doutorado. Né? E quando a gente recebe essas pessoas, mesmo que não sejam efetivas, sejam em regime temporário, isso é muito bom para o nosso curso, é muito bom para os nossos alunos, porque ela também pode fazer pesquisa com vocês, elas entendem o que é pesquisa e extensão, né? Isso é maravilhoso, porque aí vocês ficam com os 3 tripés fortalecidos, né? O que eu vejo hoje em dia de gargalo ainda é o quê? Poucas salas de aula, que eu acho que precisa mais concurso público, mais professores. Eu acho que nós precisamos de uma boa biblioteca. Nossa biblioteca ainda deixa muito a desejar, né? Porque mesmo que a gente tenha uma biblioteca online, não é isso? A gente precisa pegar no livro, emprestar o livro, sabe? Pegar o livro, pegar os capítulos, o capítulo de embriologia, aquele de gastrulação, não sei o que, aquele, o Grey, anatomia, aí você vai xeroca, entendeu? Você ficar com ele, pegar, escrever, fazer resumo, esquema. Então eu acho que a gente precisa também de um laboratório de enfermagem melhor, né? Isso, a gente tem muita coisa no nosso laboratório, mas já tem muita coisa estragada que precisa ser reposta, né? Tirar e aí repor com novos, não é isso? Então, assim, tem coisas que eu acho que ainda precisa melhorar muito na cidade, né? Como nós temos hoje muitos cursos de enfermagem em Picos, não é mais admissível que numa cidade como Picos não tenha um hospital municipal, uma maternidade municipal. Não é nem admissível que não tenha uma maternidade estadual, gente. Aqui tem que ter uma maternidade estadual separada do hospital regional, né? Entendeu? Aqui tem que ter UPA, entendeu? Aqui tem que melhorar os nossos postos de assistência de saúde mesmo. Posto de saúde normal, com PSF, precisa melhorar.
a estrutura deles. A gente chega e vê que eles trabalham com muitas necessidades. Muitos deles compram coisas para os postos, entendeu? Então nós precisamos ainda de muita coisa na nossa cidade. Mas a gente esbarra em quem? O poder público, que é a política. Que muitas vezes não é uma política, é a politicagem, né? Que não atende às reais necessidades do nosso povo, tá? A senhora acabou de falar também sobre as dificuldades, né, sobre o trabalho e tal. A senhora acha a classe unida para lutar por isso? Tipo, para lutar por melhorias salariais, melhorias de trabalho? Agora, a enfermagem, ela está passando por um momento onde ela tem se unido bastante, né? Principalmente depois eu senti essa união com a pandemia, onde muitos de nós morreram, né? Muitos de nós morreram na saúde mesmo, enfermeiro, mas não só enfermeiro, morreram muitos profissionais de outras áreas também por conta da pandemia, né? Pegaram o Covid e morreram. Então, eu senti que a enfermagem, ela tem muitas diferenças hoje em dia, elas são desunidas, mas nesse sentido de lutar por um piso salarial e por melhores condições, eu estou sentindo a classe mais coesa. Podem até continuar com besteirinha. E teu sapato é feio. Tua roupa tá suja. Aquela picuinha besta. Mas nessas áreas eu acho que a gente está mais coeso. A gente parece que esquece das diferenças, né? Tu veio numa escola assim, eu vim numa escola melhor, né? Tem sempre essas besteiras, né? Mas eu acho que nesse campo, eu acho que nós conseguimos nos fortalecer. Eu espero que isso permaneça e eu espero até que isso abranja para outras áreas, né? Mas onde existe muita mulher junta, você sabe que existe muita figurinha também, né? Até às vezes bullying, né? Fulano tem um cabelo crespo, fulano tem um cabelo liso, fulano tem a barriga grande, fulano tem, não sei, tá gorda demais, começa as besteiras, né? Coisas boas, né? Todo mundo é bonito, corpos e corpos diferentes, né? E seguindo nessa área, a senhora acha a remuneração justa? De jeito nenhum. Mas por quê? A remuneração do enfermeiro? De forma alguma. Eu acho super injusta. Porque o enfermeiro, ele permanece com o paciente. Se o enfermeiro ele é diarista manhã ou tarde, ele fica com o paciente de 7 a 1 da tarde. Se ele é de tarde, ele começa e só termina de 8 com o paciente. E não é só um não, são vários. E a gente ainda fica com as famílias, porque tem um intervalo das visitas. E aí a gente acaba atendendo as visitas, que é a família, com os pacientes. Né? Então a gente não acompanha os pacientes esporadicamente, a gente fica com eles o tempo inteiro. E se você é plantonista 12 horas, você entra de 7 e sai 7 da noite, minha gente. É com todos aqueles pacientes toda hora, desde os pacientes mais graves até os mais simples. Claro que a gente vai ficar atendendo os mais graves, com mais predileção. É até a questão dos princípios do SUS, né? Universalidade, equidade e igualdade, né? A questão da equidade, você vai atender de acordo com as necessidades. Claro que quem tem um problema mais grave, você vai ficar mais atento. Quem não tem tanto, você supervisiona, mas vai estar na atenção de quem realmente está precisando mais, né? Quem está mais vulnerável, né? É a questão da equidade, né? Então, eu acho de injusto, porque tem outras categorias que vão lá, fazem um procedimento e saem de perto do paciente. A gente não. A gente fica com ele. Quando a gente sai daquele, a gente vai para outro. Vai para outro. E vai para outro. E vai para outro. E vai para outro. E para outro. E para outro. A gente não sai dali. Entendeu? A gente não vai para um laboratório. A gente não colhe um sangue e vai para o laboratório. A gente não faz uma fisioterapia e volta para o setor de fisioterapia. A gente não é médico só que vai lá, faz a evolução e atende se tiver uma intercorrência mais grave. A gente fica lá com ele o tempo inteiro. E hoje tem plantões de 24 horas que eu acho altamente desumano. 24 horas. Né? É um plantão que eu acho que depois de 12 a pessoa não está mais dando plantão. A pessoa está anestesiada, cega, não consegue mais nem ver as coisas, vai empurrando as coisas, fazendo, e tem que rezar para não acontecer nenhum acidente.
Porque se acontecer algum acidente, você pode perder até seu emprego e pode perder seu registro profissional. Porque você pode errar um medicamento e você está soberbato, cheio de trabalho, sobrecarregado, né? Então, é muito, acho até perigoso, né, hoje em dia trabalhar na área de saúde. É perigoso, mas eu entendo que muitos trabalham até hoje, por quê? Porque amam a profissão, são obcecados pela profissão. Aí tem esse lado muito bonito também, né? Não são todos os profissionais, alguns é por dinheiro mesmo, mas tem uns que são loucos, assim, que só posso dizer um nome feio, tarados pela profissão, né? Amam o que fazem, e aí gostam mesmo, e aí eles, sabe, digamos assim, eu entendo esse lado, né? Porque eu rezo por eles, claro, para que eles não aconteçam nada com esses, de jeito nenhum. Só que se acontecer, que sejam coisas boas, né? Que eles consigam atender as necessidades reais dos pacientes que eles atendem, tá? Mas eu acho super injusto. Eu acho que o enfermeiro deveria ganhar muito melhor nos plantões, por um plantão, por um meio plantão, pela sua assistência na atenção básica, né? O enfermeiro hoje está ganhando o quê? Míseros R$4.000 no PSF. Uma merreca isso aí. Uma merreca, sinceramente. Isso não é um salário, não. Certo? A inflação, não tem correção inflacionária dos salários anualmente, a inflação aumenta todo ano e não há correção inflacionária anualmente dos salários. Ao contrário, há congelamento dos salários, às vezes 10 anos, como é o meu caso. Meu salário estava congelado há 10 anos, sem salário. Tivemos um aumento agora de 5%, uma miséria. E no ano passado, o governo do estado deu um aumento para o governador do estado do Piauí de 100%. Que tal? Ele deu um aumento de 100% para ele, no salário dele, e para a gente ele deu 5%. Bonito, né? Egoísmo, injustiça, eu acho. E com dinheiro nosso, usando o dinheiro nosso contra a gente mesmo. Professora, a senhora considera o Corém atuante? Eu considero o nosso Corém, pelo menos, de enfermagem Piauí, ele é muito atuante. Ele tem hoje em dia uma mega estrutura muito boa. Eu conheci o Corém sem aquela estrutura, entendeu? A gente vê que o que a gente paga de anuidade é caro, mas tudo que a gente pede lá com eles é caro, mas a gente vê tudo sendo usado ali, sabe? Hoje a gente tem uma mega estrutura. Se vocês forem em Teresina e conhecerem o Corém lá, é uma mega estrutura. Tem um salão de eventos, tem as repartições lá para poder assistir vocês. A gente tem apoio de advocacia se precisar, uma questão nossa. Claro que se a gente precisar, a gente tem que estar, tendo realizado todas as nossas obrigações, né? A legislação, a gente tem que, quando vocês forem ver Código de Ética de Enfermagem, a gente tem que cumprir todas as nossas obrigações para a gente ter direito, né? A usufruir das coisas que o Corém pode nos apoiar, né? Mas eu vejo eles bastante atuantes. O que está acontecendo, o que acontece é a falta de representação política de enfermeiros como deputados estaduais, vereadores, prefeitos, prefeitas e deputados estaduais, senadores. Por quê? Porque existem classes na área de saúde, por exemplo, medicina, é muito forte no Senado. A maioria dos nossos colegas aqui, médicos, são prefeitos. Isso é uma força política muito grande. Então, eles conseguem melhorar o salário deles porque eles têm essa força e representação política. Entendeu? E a gente não tem. Entendeu? E a gente precisa. Mas tem poucas pessoas que querem entrar para a política, né? Porque você entra para a política, é difícil, porque a política, algumas vezes você não quer fazer algo e tem que fazer, porque senão você não consegue atingir seu objetivo. Às vezes você precisa até se corromper. Eu não tenho cacife para isso, né? Certo? Eu não tenho. E por isso que eu nunca entrei para a política. Eu gosto muito da política, entendo muito de política hoje em dia, porque justamente tudo nesse mundo é política, né? A gente esbarra nela, né? Mas eu entendo que a gente não consegue muito alcançar nossos desejos, porque a gente não tem representação política.
em todas as instâncias que eu disse para vocês, vereadores, prefeitos, prefeitas, deputados, deputadas, federais, estaduais, senadores, senadoras, quem sabe até presidente, né? Um enfermeiro, um ministro da saúde enfermeiro, a pessoa, né? Certo? Um secretário de saúde enfermeiro, estadual enfermeiro, entendeu? Mas que não coma na farinha do político, que coma no prato da categoria, do enfermeiro, e não do seu partido, e nem do seu político, que lhe botou ali no cargo de secretário de Estado, de estadual de saúde. Entendeu? Uma pessoa que brigue pela classe, entendeu? Que lute pela classe. Isso também é feio, brigar, tem muitas conotações, lute pela classe. Entendeu? Mas quando a gente tiver isso, quando os profissionais conseguirem isso, acho que a gente vai ter mais força. Sobre os campos de atuação do enfermeiro, a senhora acha qual campo é mais procurado pelas pessoas? Olha, eu vejo muito procurado hoje em dia saúde pública, né? Saúde coletiva, o pessoal gosta muito porque tem o PSF, né? O pessoal gosta muito da atenção básica, eu acho isso bonito, porque a atenção básica realmente ela deve realmente ser bem preferida, porque ela é a entrada, né, dos nossos usuários no sistema de saúde, e quando a gente faz uma boa prevenção, nós vamos ter menos pacientes com problemas graves no futuro, né? Ou seja, pouca gente nos hospitais, poucas internações, e aí a maioria das internações vão ficar para pessoas o quê? Com câncer ou acidentes, né? Coisas que realmente aconteceram agudamente, ou doenças crônicas realmente que acontecem e que a gente às vezes não tem como controlar. Às vezes é hereditária, às vezes é genética, às vezes é má formação, às vezes mesmo que você faça uma boa prevenção, você acaba desenvolvendo, mas mesmo assim você desenvolve, mas se fez uma boa prevenção, você vai usar menos remédio, você vai usar menos o serviço de saúde de internação, né? Vai ficar menos indo para médico, consultas, né? Então isso aí é importante, eu acho importante. Mas eu acho que a gente precisa de enfermeiros em todas as áreas, né? Principalmente na geriatria, gerontologia, porque é uma área que tem crescido muito, né? Geriatria e gerontologia, e eu não vejo muitos ainda, porque tem crescido, né, a quantidade de idosos nos países em geral, né? E nós precisamos, eu tenho medo de um dia acontecer um colapso mesmo, uma grande quantidade de idosos, e o nosso sistema de saúde ficar precário nesse sentido, sem esse entendimento. Uma outra área que eu vejo que precisa também de muita gente, não vejo muita gente, é na área de cuidados paliativos, enfermeiros de cuidados paliativos, enfermeiro de perícia, peritos criminais, e eu acho que acontecem muitos casos de violência contra idoso, violência contra a mulher, e não tem perícia, entendeu? E tem que ter uma perícia bem feita. Você já pensou atender uma mulher, né? Uma mulher atendendo outra mulher, vítima de violência, ou uma idosa, além de ser mulher, ela ainda é idosa, né? Sendo atendida por um enfermeiro, pode estar ali muito mais tempo com aquela paciente. Eu acho muito bom. Eu vejo muitas áreas que o enfermeiro ainda precisa atuar muito. Muita gente também tem enveredado para a área de estética, né? De estética, né? E isso é até compreensível, né? Nós vivemos um país tropical, onde se valoriza muito o fenótipo, né? Que é a beleza exterior, né? E aí as meninas hoje em dia também eu vejo isso com os olhos ruins, eu acho isso ruim. O número de plásticas no nosso país é muito alto em jovens, eu acho isso ruim, é um dado ruim, né? Eu acho que precisava de enfermeiros para conscientizar esses jovens a não fazerem plásticas por fazerem plásticas como realmente precisarem, ou quando estiverem afetando a saúde mental, né? Ou quando realmente precisarem por algum problema de saúde mesmo, né? Então, eu acho que a enfermagem poderia contribuir dessa forma, né? Não só sendo enfermeira estética, mas a questão de contribuir dizendo, olha, por que você quer fazer esse procedimento? Você está tão bem, né? Não tem nada, aqui não tem pé de galinha, não tem... Para que você quer fazer preenchimento, né? Vê daqui a 10 anos, 15 anos,
Mas eu vejo que o capitalismo, né, muitas vezes fazem procedimentos aí à toa. Então, diante de tudo que a senhora passou, essa sabedoria que a senhora adquiriu, qual o conselho que a senhora daria pra gente, todos os enfermeiros? O principal conselho que eu dou para vocês é ser resiliente. Nunca baixar a cabeça para nada nem para ninguém. Porque se eu tivesse feito isso, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Porque eu sou neta de pedreiro e de doméstica, né? Minhas avós eram do lar, elas não eram, faziam serviço não na casa dos outros, mas elas eram domésticas, né? Minha família só tem o que? Eu, meu primo, que está fazendo doutorado agora, tem uma prima que é doutora, somente, e uma prima minha de 2º grau que é médica. O resto não é. O resto só tem graduação. Poucos têm graduação. Então, assim, o que eu digo para vocês, serem resilientes sempre, porque toda hora vocês vão cair, toda hora alguém vai querer puxar vocês para baixo, ou derrubar mesmo, puxar o tapete mesmo, ou derrubar no sentido assim de dizer algumas coisas feias para vocês, ruins, né? E que vocês podem ficar tristes e ficarem traumatizadas e nunca mais ir para frente, ficarem com medo, né? Porque tem gente que fica traumatizada muito facilmente e não segue em frente, né? As pessoas trabalham essas coisas de maneiras diferentes, né? Cada um. Então, o que eu digo para vocês é serem resilientes, tolerantes, certo? Terem a certeza de que quem faz o mal recebe o mal em algum momento da vida dele. Deixarem para isso vir, vocês nem se preocuparem em dar troco, revidar, nada, que uma hora vem, né? Não se preocupem com isso. E nunca riscarem essa palavra do calendário do mapa de vocês, do vocabulário. Nunca e não são 2 palavras que não existem. Essas 2 palavras só existem para o momento da morte, porque aí na hora da morte é o que um ser superior quer. Eu que sou crente, eu acho que tenho fé, né? Eu acho que é Deus que chama a gente, e aí nessa hora não tem nem não, nem nunca. É o que Ele quer e acabou-se. Mas quando uma pessoa, até quando eu, por exemplo, um dia eu digo não para vocês, aí vocês vão dizer, oh meu Deus, não. Aí você vem na outra semana, professora, aí pode ser. Ou seja, um não, às vezes você conversando, negociando, vira um sim no futuro, entendeu? Então, não há pra gente se desesperar, entendeu? Dessas coisas, eu acho que a gente nunca deve esquecer, não e nunca. Eu digo isso porque, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fazia mestrado em Porto Alegre. Vou dar só uma coisa que eu passei lá. Dos preconceitos que eu passei lá. Eu passei vários preconceitos. Esse foi o mais chocante, né? Eu vinha da universidade para casa e aí eu conversei com uma senhora do meu lado, inocentemente, inocente. Eu conversei com ela, aí ela começou a perguntar coisas e eu fui respondendo, né? Disse que era do Piauí, que estava indo estudar lá, não sei o que, fazendo mestrado. Depois ela saiu de perto de mim, sentou perto de um mendigo. O mendigo veio para cima de mim, cuspiu em mim. Ela cochichou no ouvido do mendigo, o mendigo cuspiu em mim. Eu entendi que ela estava com xenofobia comigo, entendeu? Preconceito dela comigo, porque eu era do Piauí, lá do norte, uma Paraíba, indo para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para tomar a vaga de um deles. Entendeu? Sabe o que foi que eu fiz? Eu cheguei em casa, tomei um banho, contei para o meu colega de classe, de apartamento, que eu dividi o apartamento com o professor Luciano, né, que eu fui estudar lá com ele, dividi, né, apartamento, ele foi estudar, foi fazer doutorado, eu fui fazer mestrado. Aí ele, Jana, meu Deus, que coisa, que loucura, que intolerância. Eu digo, pois é, mas é assim a vida. Aí eu fui, tomei banho, troquei de roupa, comecei com ele, jantei, dormi, estudei, dormi. No outro dia me arrumei de novo, fui para a universidade e voltei.
Outras pessoas, às vezes, ficam o quê? Frustradas e adoecem até de saúde mental. Vão parar no hospital, vão parar no médico psiquiatra para tomar remédio controlado, entendeu? Então eu digo para vocês, sejam resilientes. Toda hora, todo dia, vocês vão encontrar pessoas querendo que vocês não consigam ir para frente, entendeu? Toda hora, e toda hora vocês vão receber sempre um não, ou um sim. Um sim a gente até nem se preocupa, mas um não toda hora vocês vão resolver, e sempre vão receber. E tenho certeza, às vezes esse não quer dizer um não total, pode ser um não que se torne na frente um sim. Um nunca é uma coisa que não existe, entendeu? Porque as pessoas também evoluem, entendeu? E aí a pessoa que te deu um não, um nunca ali, daqui a um ano pode te dizer sim, entendeu? Então, não há desespero, entendeu? Não há desespero. E aquele momento que eu vivi ali, eu me senti péssima, claro, porque eu fui humilhada, né? Como brasileira, como alguém que foi para estudar, que paga imposto. Eu já era concursada aqui na UES, então eu pagava imposto, né? Já na fonte, declarava anualmente. Então, esse imposto vai para a federação toda, não é só para o Brasil, para Piauí. Então, assim, eu me senti muito mal, mas eu continuei indo, né, para a universidade, fazer meu mestrado. Terminei meu mestrado, fiz meu doutorado, voltei, trabalhando com meus alunos e vou fazer meu pós-doutorado, se Deus quiser. E ainda vou continuar sofrendo preconceito. Porque se eu for estudar fora, no exterior, eu sou uma mestiça. Se eu vou para o sul do país, eu sou uma mestiça. Eu não sou gaúcha. Eu não sou de São Paulo. Eu sou uma nordestina que veio tomar emprego dos outros, ou que veio tomar vaga nas universidades deles, né? Então, eu não posso me abater. Eu tenho que seguir em frente. Do meu ritmo, vai em frente. E é o que eu dou para vocês, é o conselho que eu dou, entendeu? É sempre decidir, traçar uma meta e ir seguindo. No ritmo de vocês. Vocês vão seguindo. A gente quer agradecer a senhora por disponibilizar o seu tempo, dizer que a gente admira muito a senhora. E agora, com tudo que a senhora contou pra gente,